Fala, galera! Estamos começando aí mais um MaxCast, o podcast da Epimax, que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. A gente já estava batendo um papo aqui, eu falo para vocês que a gente quase não começou esse podcast, continuou esse papo aqui interno, que estava muito bom. A gente tem um super convidado hoje, o Marcelo aí. Acredito que muitos de vocês já conheçam, porque ele tem um nome muito relevante aí no mercado, mas já fez vários lançamentos de vários influenciadores muito famosos. Muitos lançamentos que deram certo, algum lançamento que deu errado, ele vai contar para nós aqui por quê. Então, fiquem com a gente para entender um pouco dessa trajetória. O Marcelo começou sem saber nada e aprendeu na raça, na coragem. Ele vai contar como que ele fez para atingir esse resultado e, enfim, né, vai compartilhar conosco aqui tudo que ele aprendeu nesse tempo aí de trajetória. Tô aqui com o Gui também. Bora lá, bora bater esse papo, um prazer te receber aí hoje, Marcelo, conhecer um pouco dessa tua trajetória, tenho certeza que teve muito acerto, teve alguns erros também. Muitos erros. E a gente quer conhecer tudo, né, então te deixar falar um pouquinho aí da tua trajetória, e vamos com tudo. Gente, muito obrigado pelo convite em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui e também agradecer pelos mimos que deixaram lá no quarto do hotel. Merece. Então, Coisa muito boa. obrigado, recebem muito bem, então é um prazer estar aqui. Coisa boa. Conta pra gente, hoje tu tem a VK, né? E tu é sócio de mais empresas além da VK? Das minhas plantas também, né? Uhum. Então, acabou que as minhas plantas é uma empresa de infoproduto também, de jardinagem, uma empresa que trabalha com produtos de jardinagem, que a gente começou fazendo o lançamento da Expert, que é a Carol, e a gente acabou virando sócio dela também. Não, essa trajetória desse lançamento, enfim, ele tava nos contando aqui nos bastidores, é genial, assim, porque vocês fizeram... quanto que tu estava captando ali, Di? 6 centavos. 6 centavos, genial. A gente pode contar isso. Mas de produto de jardinagem, eu posso até olhar aqui, mas a gente já faturou quase 20 milhões. Só em jardinagem? Só com os produtos de jardinagem. Só com os produtos de jardinagem. Caraca. Curso de como cuidar de orquídea, horta, como tirar muda. Nossa. E outra coisa, ele fez o lançamento do Whindersson Do Nunes. Whindersson também, é. Tá, tu vai contar tudo pra gente, então. A gente toca o lançamento do Whindersson, agora tá no Perpétuo, mas é a gente que faz. Que demais. O Whindersson é sócio da agência, né? Então, a gente cuida do lançamento dele também. Ah, ele é sócio da agência de vocês hoje? Agência. Meu Deus, genial. E aí, peraí. Rolando a Copa do Mundo. A Copa aqui. do Mundo vazou aqui, opa! Opa! Vazou Acho que nós vamos parar de Tunísia aí. falar podcast. Vamos ficar assistindo. Vamos ficar assistindo. A Argentina já bailou hoje. Nem corta que tá muito bom. E conta pra gente, porque tu tem muita consistência, né? E eu acho que esse é o grande diferencial, assim, porque tu vem de uma trajetória que tu era estagiário numa empresa, posso falar empresa? Pode. Na Rock Content. Começou a trajetória sempre, pelo que eu entendi, quis ser empreendedor, né? Já tentava empreender e acertou no digital, começou como afiliado e aí teve muita consistência e foi crescendo muito nesse mercado, assim. Qual que é o fator que determina esse sucesso, assim, de consistência, né? Porque vejo que muita gente tá começando, tem medo, né? Pô, será que dá certo? Não dá? Ainda mais lançamento, né? O que acontece, né? Eu tenho um perfil que, se você pegar, por exemplo, o meu histórico escolar, se você pegar o meu histórico na faculdade, o histórico de tudo que eu me propus a fazer na minha vida, eu nunca me destaquei em absolutamente nada. Nada. Tipo assim, porque você tem algumas pessoas que você olha, tipo o Lucas, que é meu sócio. Cara, ele é aquele cara que, tipo, ele não estudava nada e ganhava a Olimpíada de Matemática, sabe? Sim, um gênio. Um gênio. Cara, E eu era, tipo, nato ali, já vi aqui. E assim, eu era aquele que não me destacava em nada, porque sabe aquele aluno meio merda? Que não é nem da galera do fundão, dos populares, que é super comunicativo, mas também não é que tira nota boa, que passa raspando. Tipo, eu era mais próximo da galera que estudava muito, só que eu não estudava muito, entendeu? Eu era amigo da galera. Não era nem o legalzão lá da galera do fundão, e aí nem o nerd. Era aquele que os professores não sabiam o nome. Porque nem tinha nota boa, e também não era aquele da turminha da bagunça que incomodava. Sim. E a vida inteira eu fui assim. Só que o meu pai era empresário. Meu pai não tinha uma empresa grande, né? Meu pai, mas a empresa dele sempre foi legal o suficiente para me
pra proporcionar muita coisa coisa boa. Então, eu estudei em escola particular a vida toda, né? Nunca tive que preocupar com contas dentro de casa. Minha mãe é funcionária pública. Então, acho que isso até me deu uma ajudada pra começar, porque eu não tinha tanto a perder. Na pior das hipóteses, eu ficava sem dinheiro, mas não faltava dinheiro pra colocar comida em casa. Sim. Mas eu também nunca me destaquei em absolutamente nada. Só que eu via, né, crescendo, olhando pro que meu pai fazia, eu acreditava que a empresa dele tinha um potencial muito grande. E aí eu falava, não, meu projeto de vida era um dia eu vou tocar a empresa do meu pai e vou fazer o negócio crescer. E aí, como eu não sou uma pessoa que me destaca em absolutamente nada, mas eu queria ficar rico, eu tinha muita clareza de qual que era o caminho. Bom, eu sou um cara que não me destaca em nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar empresário, contratar pessoas boas, essas pessoas vão trabalhar comigo, e aí eu fico rico. Plano perfeito. E meu pai, por sorte, ele já tirou o negócio do zero, então eu já conseguiria pegar alguma coisa rodando e vou fazer as coisas andarem. Vou crescer essa empresa aí. Tem uma história legal que quando eu tinha, sei lá, uns 4 anos, 3 anos, minha mãe que me conta essa história. Perguntaram na escolinha lá, o que você quer ser quando crescer? E aí tem os coleguinhas falam, médico, por quê? Porque meu pai é médico, bombeiro, porque eu quero ajudar a apagar o fogo, enfim. E aí chegou na minha vez, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser rico. Como? Eu não sei, mas eu quero ser Mas rico. aí, tipo, com 4 anos você não sabe explicar, né? Aí chamaram minha mãe lá na escola, me colocaram até no terapeuta. Tipo, eu com 4 anos, sério. Esse guri tá doente, É meu isso. Deus do céu. Sério, eu fui pro psicólogo depois, psicólogo infantil. Vamos Mas- tratar ele, porque É, não pode, é errado, ele não não pode pode querer querer ser ser Não rico, pode não. querer ser rico. E aí, a minha mãe foi e me explicou, meu filho, mas ser rico não é profissão. Você tem que ser algum profissional, você tem que fazer alguma coisa e o trabalho que vai te deixar rico. Depois me perguntaram um tempo depois o que eu queria ser quando crescesse. Eu falei que eu queria ser piloto de Fórmula 1. Ele falou, pô, você gosta muito de carro, você gosta de velocidade? Eu falei, não, eu escutei meu pai falando que piloto de Fórmula 1 é rico. Então falaram que eu tinha que escolher alguma coisa, meu pai falou que piloto de Fórmula 1 é rico. Pode ser isso aí. Então é isso aí, eu gostei disso aí. Bom, a gente sabe que ser piloto de Fórmula 1 deu errado, né? A gente vê que esse objetivo não Tu deu tem que ser certo. rico primeiro pra... E aí, o que aconteceu? Foi passando o tempo, né? Eu tava na escola, eu fui fazer faculdade de administração também, já pensando na empresa do meu pai. E aí, sei lá, no segundo semestre de faculdade, eu fui trabalhar com meu pai. E foi um inferno. Foi um Tudo inferno. desmoronando, todos os planos. Tipo, eu com 19 anos de idade, eu falei, cara, todos os meu plano de... Com 18 anos, meu plano de vida ruiu. Tem 18 anos que eu planejava isso daqui e era insuportável trabalhar com ele, porque, tipo, tudo que eu falava era... Tudo bem que eu tinha 18 anos, imaturo, querendo dar alguns pitacos meio errados, mas também eu não tinha margem para nenhum tipo de mudança, né? Tanto que a empresa, no final das contas, nem deu certo no frigir dos ovos. Tá vendo, pai? Mas a empresa acabou Sim. dando errado no final das contas. Mas aí eu falei, não, beleza, não tá dando certo eu trabalhar com meu pai, eu trabalhei com ele 1 ano e pouco, chegou um ponto que tava desgastando muito a relação pessoal. Tava muito, muito, muito difícil. Não valia a pena trocar a relação pessoal que vocês tinham por uma questão de profissional. E no final das contas eu não tinha uma evolução profissional lá dentro. O que ficou muito claro é que eu não ia conseguir me evoluir como profissional lá dentro. Era sempre a mesmice, a empresa não crescia, mas também não diminuía. Era um negócio meio morno, sabe? E aí eu falei, não, eu quero arrumar algum emprego. E aí eu falei, bom, eu quero arrumar algum emprego para pegar alguma outra experiência para, quem sabe, eu abrir uma empresa em algum outro momento, né? Ou ter mais bagagem para voltar aqui para a empresa do meu pai e talvez com mais bagagem ele aceite algumas opiniões minhas. E aí eu falei, eu vou para qualquer emprego. Primeiro, eu comecei a participar de alguns processos seletivos e aí, também, por não me destacar em nada, eu fui negado em todos. Eu tenho... Aí você falou sobre consistência. Eu consistentemente fui em todas as entrevistas, todas as etapas. e fui negado em todas. E aí chegou um ponto... Porque as primeiras que eu tava procurando eram empresas grandes. Vale, Petrobras... É isso que eu ia perguntar, assim, eram empresas de algum segmento específico ou já tava meio que atirando pra tudo que era lado? No né? início, tipo, 2014, não se falava muito de startup, né? Não. Não tinha tanto essa cultura do digital, né? Então... Eu queria empresa grande, porque eu olhava, tipo assim, pô, pessoas bem-sucedidas trabalham em empresas grandes. Então, Sim. lá em BH, eu olhei Fiat. Posso fazer uma carreira lá, posso,
Exatamente. E aí, como todas as empresas grandes me rejeitaram, eu não consegui trabalhar em nenhuma, eu falei, bom, eu cheguei num ponto que eu falei, eu vou trabalhar na primeira que me aceitar. Eu cheguei nesse ponto, eu falei, eu só quero parar de trabalhar com meu pai, eu quero trabalhar em qualquer lugar que eu for aceito. E aí, tem um tio meu, que ele até trabalhava na Hotmart, e aí ele conhecia uma galera que estava abrindo uma startup, ele falou, cara, tem uma empresa com um processo seletivo aberto que chama Rock Content. Falei, eu não tenho ideia. Trabalho com marketing digital. Eu também não tenho ideia do que significa isso. Mas eles estão com estagiário para vendedor. Falei, nossa, eu vou ter que ser vendedor? Mas tudo bem. Eu tinha feito um compromisso comigo mesmo que eu ia... E meu tio é um cara que... Ele é bem mais novo. Ele é irmão da minha mãe, mas ele é bem mais novo que minha mãe. E aí, eu falei, cara, ele é um cara bem conectado e tal. Falei, vou na dele. Entrei no processo seletivo. E aí eu passei. E aí, por coincidência, a empresa ainda ficava, tipo, sei lá, 600 metros da minha casa. Então, eu ia a pé. Tipo assim, foi muito legal. Aí, depois eu descobri que eu fui o único candidato. Então, 100% de aproveitamento no processo seletivo dele. Então, assim, eu falei, pô, pelo menos eu dei essa sorte, né? Porque provavelmente se tivesse entrado alguém, eu acho que eu também não teria passado. E aí eu comecei a trabalhar lá e a empresa era fenomenal. Eu falo que a melhor escola que eu estudei na minha vida até hoje foi na Rock. Então eu sou muito grato por tudo que eu vivi lá dentro durante 1 ano e meio que eu fiquei lá, porque eu entrei, a empresa tinha 20 pessoas, eu saí tinha 120 pessoas. Meu Deus. Então quando eu entrei lá, eu era muito próximo dos fundadores e aí eu comecei a ver o que era a mentalidade de uma galera legal de startup. De fundador, de métrica, de estratégia de crescimento, de venda, né? Porque como eu era vendedor, eu fui treinado lá como vendedor. Eles contrataram na época um diretor, que era um vendedor sênior da HubSpot, lá nos Estados Unidos. Então eles trouxeram. Então eu fui treinado como vendedor por um cara da HubSpot, com padrão americano. Então eu comecei a ficar ali, eu falei, cara, tipo, foi surreal a minha evolução como profissional ao longo de 1 ano e meio. E aí, sim, porque tu teve a oportunidade também de ficar próximo de todas as pessoas, dos fundadores, de ver a mentalidade deles. E aí eu vendo os processos dando errado. Quando eu trabalhava lá, eu via que os clientes entravam na Rock e eles cancelavam depois de 2 ou 3 meses. E aí era sempre uma briga. Quem que é o culpado? Era o time de vendas que trazia uma galera ruim, a galera de CS que dava um suporte ou o produto que não era bom. Sempre tinha essa discussão. E aí, no final das contas, quando entrou o diretor de venda, despencou o índice de cancelamento. Falei, beleza, a culpa era nossa. Porque assim, ficou claro pelos dados que a culpa era nossa. E aí eu vi aquilo ali, aí, enfim, eu tive clareza de uma série de coisas. Inclusive sobre Venture Capital, teve uma época que uma época estava mais parado, né? A época de venda. Eu passei 1 semana dentro de um dos Venture Capitals que tinham... investido na Rock, aprendendo com a galera, fazendo reunião com startup. Por quê? Porque eles queriam me desenvolver lá dentro. Então, eu vi também a preocupação que eles tinham com pessoas. E aí, chegou um ponto, né, lá na Rock, eu falei, pô, tô muito feliz, eu ainda admiro muito a galera lá, eu sou muito grato a tudo que rolou. Mas eu falei, agora eu quero empreender depois desse 1 ano e meio que tá aqui. Agora estou pronto. Estou pronto, é muito fácil. Né? Agora eu só vou abrir uma empresa, começar a vender com minhas técnicas de venda e vou ficar rico. Plano perfeito. E aí... Com seus 20 anos? Eu tinha, nessa época, foi 2000 que eu pedi demissão, 2015 eu tinha 23. Pedi demissão com 23 anos e bilionário antes dos 30, né? É óbvio. Tô pronto. E aí eu abri a empresa, 6 meses depois a gente não tinha conseguido vender nada. E aí o dinheiro começou a acabar, eu falei, não, preciso arrumar emprego de novo. Então eu pedi demissão em novembro de 2015. E aí deu tipo maio de 2016, eu falei, não vou ter dinheiro pra... eu tinha feito um caixa, né, que eu tinha trabalhado lá 1 ano e meio e tal, como eu não tinha muita conta pra pagar, eu conseguia guardar bastante do dinheiro, eu sempre fui meio controlado com dinheiro. E aí, eu fui convidado não, eu falei, vou começar a procurar emprego, e a real é que eu não gostava muito de ser vendedor, aquela venda 1 a 1 ali, de contornar objeção, né, e tudo mais, mas eu falei, bom, é o que a Rock me formou, é o que eu sei fazer, né? É o que eu sou melhor hoje e é o que eu vou conseguir emprego mais fácil. Aí eu fui trabalhar numa empresa que chamava App Prova, depois eles foram até vendidos. Entrei lá como vendedor e aí o meu salário, tipo, multiplicou absurdos lá. Foi muito, era muito mais alto. Nessa época eu ainda morava com minha mãe
eu tava ganhando, sei lá, 5 mil, 6 mil reais líquido por mês, mais vale não sei o quê, mais um monte de benefício. E aí minha esposa, concursada, falou, agora você vai ficar aí. Na época ela era namorada, né? Falou, agora você vai ficar aí, né? Agora tu dá um Já jeito de quieto aí. ficar aí. Pô, você tá com um monte de Segura, benefício, segura. a empresa crescendo e tal, você tem aí a chance de crescer lá dentro, né? Falei, não, agora eu vou ficar. Aí deu 2 meses de empresa, o Roberto, que é até gerente, né, da Nosso Epmax, gerente de marketing. tinha fundado uma empresa, precisava de um vendedor, de um cara que era diretor de vendas. Teve um amigo nosso em comum que nos apresentou. E ele me convidou pra entrar na operação. Aí eu falei pra minha namorada na época, pra minha mãe, falei, vou pedir demissão e vou vou entrar numa empresa que tem, sei lá, 8 clientes. Quanto cada cliente paga? Você acha que é R$250 por mês? Tipo assim, cara, você tá falando que a empresa fatura R$2.000 por mês? É. Aí, tipo, a galera olhou pra mim e falou, mano, você é maluco. Mas aí também eu falo que eu tive uma sorte muito grande, né? Porque eu também sempre tive apoio dos meus pais pra fazer essas loucuras. Então eu falei que eu ia fazer um negócio desse, o meu pai falou, toca o pau, você tem 23 anos de idade. Se der errado também, tu ficar sem dinheiro, É, vai ficar tipo sem assim, comida, você não vai ficar né? sem comida. Minha mãe fala, você tá na idade de fazer essas loucuras mesmo, né? Então... vai agora, melhor vai, agora. faz agora. Então, assim, você tá morando comigo e tudo mais. Então eu falo que eu dei gastar uma grana e ainda dava pra investir. Uhum. Com R$1.000 por mês, caso tivesse dinheiro, aí O negócio é ser escasso. ia ser escasso. E tu queria ficar rico, teu plano não, né? Mas é tipo assim, eu não quero ficar rico Sim. com 50 anos. Eu quero aproveitar o processo também, né? E aí eu falei, vou tentar como afiliado. Porque na época, isso em 2016, né? A Hotmart acho que era o único, acho que a Monetize na época, mas Isso, que enfim. tinha uma plataforma de afiliado, acho que eram os únicos. E aí o que aconteceu? A Hotmart e a Rock Content, elas foram fundadas na mesma sala. Então, por eu trabalhar na Rock Content, acabou que eu comecei a ficar próximo, né? Eu conheci uma galera da Hotmart e o meu tio foi trabalhar lá. Esse irmão da minha mãe, que me indicou pra Rock Content, ele foi trabalhar na Hotmart. Meu Deus. E aí eu falei, bom, existe esse mundo de afiliados. Como eu trabalhava na Rock Content, eu era vendedor de prestação de serviço de marketing digital, eu tinha que aprender os fundamentos do marketing digital. Eu não executava. Mas, para você conseguir vender, você tem que entender o que é o dia a dia e a dor da sua persona. Isso, tanto no marketing digital, quanto na venda 1-a-1. Então, eu tinha que estudar o que um marqueteiro, um profissional de marketing, um analista de marketing, um pequeno empresário estudava de marketing digital para eu conseguir vender para ele. Porque se eu não soubesse, ele poderia me falar alguma estratégia, alguma coisa que ele estava fazendo, que se eu não soubesse o que era o conceito, das duas uma. Ou eu não conseguiria contornar uma determinada objeção, né? Ou não conseguiria mostrar qual que é o melhor caminho para ele. Então, se ele tá falando, cara, eu tô fazendo Facebook Ads, tô rodando um e-book aqui. Se eu não soubesse o que era uma estratégia legal de Facebook Ads, eu não conseguiria mostrar para ele como que o serviço da Rock agregaria ao que ele já estava fazendo. Então, eu tinha que entender o que os clientes estavam fazendo para mostrar o plano, porque o papel do vendedor é mostrar um plano de que o futuro vai ser melhor do que o presente. É isso aí. Então, se eu não entendo o presente, eu não consigo dar uma perspectiva melhor de futuro. Eu espero que as pessoas tenham anotado isso, porque foi uma aula de vendas isso aqui. Em 5 minutos foi uma baita aula de venda. Eu espero que todos os meus vendedores escutem esse podcast também. E aí, quando eu comecei a entrar como afiliado, eu conhecia muito a teoria. A parte prática, não. Eu nunca tinha subido uma campanha de Facebook, nunca tinha subido uma campanha de Google. Mas eu entendi os fundamentos. E aí, até para eu começar a estudar, foi muito mais fácil. Porque eu falei, bom, quero ser afiliado, não quero aparecer, não quero ter que produzir conteúdo, então eu vou fazer anúncio. Tá, que tipo de anúncio? Facebook. Tudo bem, eu quero aprender Facebook Ads, já sabia mais ou menos, mas o meu estudo foi muito direcionado, então eu consegui sair do zero muito mais rápido, porque eu já tinha teoria, já tinha 1 ano e meio que eu estava aprendendo aquilo, inclusive com o pessoal da Rock, eu estava sendo ensinado, né? Então, Sim. Por isso que eu falo que a Rock foi uma escola incrível, porque eu recebia para aprender lá com eles. E eu comecei a vender, eu falei, eu tinha pegado minha rescisão da Epprova, então eu estava ali com... Tinha uma graninha. Tinha uma graninha.
Eu vou falar, uns 14 mil reais que eu tinha de umas vendas que eu tinha feito, que não tinha caído a comissão ainda e tudo mais. E aí eu falei, vou pegar 3 mil reais e vou tentar ser afiliado. 3 mil. Esses 3 mil reais, ou eles vão virar zero, ou eu vou conseguir fazer dinheiro com isso. Que aí 3 mil reais, por quê? 100 reais por dia durante 30 dias. Tá ótimo. Foi a conta que eu fiz. E aí eu comecei a rodar anúncio no Facebook, vendendo um produto do nicho religioso. O curso era o curso Bacharel em Teologia, que depois virou Formação em Teologia, da Universidade da Bíblia. Meu Deus. E aí foi uma galera que me ajudou também, né? O gerente de afiliados dele me deu uma ajuda. Eu gastei 800 reais e fiz uma venda de tipo 70. Ele pensou, eita, É, acabando. mas foram 8 dias. Mas caiu a primeira venda, eu falei, cara, vendi. Sem Mas vender. se eu continuar desse jeito, o dinheiro vai acabar, né? Tinha 22 ainda pra... Tinha 22. Aí eu comecei a estudar copy. Comecei a entender um pouco mais sobre copy, comecei a pegar umas referências com o produtor. Ele começou a me dar uma ajuda com o tipo de público e aí chegou um ponto que virou lucro. Né? Então, em menos de 30 dias, eu comecei a ter lucro. Minha primeira venda foi em setembro de 2016. Em janeiro de 2017, eu faturei 50 mil. Então, foi porque eu comecei a estudar, eu comecei a entender sobre Google Ads, enfim. E aí eu comecei a escalar. Mas isso ainda estava com o Roberto, a gente ainda tinha a empresa que chamava... Então, tentando a empresa lá. É de fácil. Por quê? Porque até antes da pandemia, inclusive, ainda tinha um preconceito muito grande com curso online. Que é tipo, eu não sei se vocês lembram, mas sempre teve um preconceito grande com EAD. Sim. Tipo, faculdade EAD é faculdade de quem não quer estudar e só quer um diploma. Porque quem quer aprender mesmo vai Tá na lá sala de na aula, sala de tá aula. lá na sala de aula. Então, por causa desse preconceito, eu não via curso online ou infoproduto como um negócio. Eu falo, cara, isso aqui tá dando uma graninha, tem uma galera que gosta dos produtos, mas eu nunca vou conseguir construir um negócio em cima disso. Porque as grandes empresas de educação que existem no Brasil Não são tão. todas presenciais, não estão no EAD. Então, até 2020 ainda tinha muito disso. Então, quando eu comecei a vender como afiliado, eu falei, cara, isso aqui é uma boa grana, tá colocando dinheiro no meu bolso, mas para eu me tornar um empresário, eu preciso ter uma empresa de tecnologia, que era o que bombava na Só que época. tu pensava a longo prazo, só que não vai ter Exatamente, jeito. exatamente. Então eu olhava, era tipo assim, o mês que vem. Isso daqui é só pro mês que vem. Então eu não pensava no longo prazo. Então eu continuava, apesar de estar ganhando, tipo, R$1.000 por mês quando tinha lá na empresa. Eu e o Roberto era mais ou menos isso. Eu, como afiliado, já estava tirando 15, 16, 17, 20 mil reais no mês. Só que eu falei, isso aqui pode acabar. E 20 mil reais por mês, apesar de ser uma belíssima de uma remuneração, não vai me deixar rico. E tipo assim, eu não queria ter uma bela remuneração, eu quero ficar rico. Isso. E aí, Teu plano já estava traçado desde os 4 anos. desde os 4 anos. O objetivo, né? O plano, Isso. ele foi mudando ao longo Isso. do tempo. O objetivo já estava O traçado. objetivo já estava traçado. E aí, quando chegou num ponto que a gente não conseguiu fazer a empresa tracionar, por uma série de motivos, a gente vendia, a galera cancelava, a gente não conseguia desenvolver o produto numa velocidade legal. Aí chegou um momento que eu estava estressado, porque eu também comecei a ver, falei, tá, cara, esse mês eu tirei 30 mil como afiliado. Deixa eu dedicar nisso daqui, que talvez isso daqui não me deixe rico, mas o curto prazo tá muito legal. E ele também estressadaço, porque ele também não conseguia fazer dinheiro. Aí chegou um momento que a gente resolveu matar o negócio. E aí uma das coisas que a gente fez para decidir matar o negócio foi definir uma meta. Cara, olha, em 3 meses, em 4 meses, a gente precisa de ter pelo menos 100 clientes ativos. Isso eu tinha aprendido, inclusive, com a Rock. Porque o Dieguinho, né, que é um dos fundadores da Rock, ele falou, cara, porque às vezes a gente cai no piloto automático, e aí às vezes a gente tá um pouco enxugando gelo, mas às vezes enxugar aquele gelo é o suficiente para pagar algumas contas, né? Tipo, tá entrando uma graninha e tal, você tá sendo remunerado, você não sai daquilo ali. Então, se você não tem, tipo, o que dá certo ou errado, tem que ser algo pragmático, tem que ser um número. Porque senão, tipo, deu certo. O que é deu certo? Deu errado. O que é deu errado? Então, a gente colocou um número, cara, 100 clientes em 4 meses. Se a gente tiver 99, a gente fecha o negócio. Por quê? Porque aí a gente tinha uma clareza do que é dar certo ou deu errado. Dá errado. 100 clientes ou mais, deu certo. 99 ou menos, deu errado. Acabou. Porque a gente colocou um deadline para matar
o negócio, porque senão também vira murro em ponta de faca. E tinha uma decisão clara. Era olhar pro número e a decisão já estava tomada. Exatamente, a decisão já estava tomada e a gente já tinha alguns meses, né? Eu tinha entrado para trabalhar com o Roberto eu não lembro se foi setembro ou outubro de 2016, a gente já estava falando aí de fevereiro, março. Então já tinha alguns meses que a gente já estava tentando fazer coisas diferentes e a gente não via tração. Quando chegou em maio, a gente viu, cara, nós vamos ficar longe dos 100 clientes, não vai dar nem a pau, nós tentamos mudar o produto, não deu certo. Falou, cara, em vez de esperar os 4 meses, vamos matar de uma vez? Você procura emprego, eu vou tocar minha vida, Fechou. beleza? Fechamos. Aí fechamos o negócio e aí eu fui tocar só os produtos como afiliado e logo em seguida, eu tinha acabado de sair de um lançamento que eu tinha entrado como afiliado, da Elaine Ourives, eu estava até contando esse caso, né? Foi nos olhar o bastidores. Instagram, 1 milhão de seguidores ela tem 1 hoje, milhão né? de seguidores. Só que isso era 2017, né? Sim, não era... Não, ela não tinha 1 milhão de seguidores. Eu não lembro exatamente quanto que ela tinha na época. Acho que ela tinha 90 mil, 100 mil, alguma Elaine coisa assim. Orives oficial, É. E aí, eu tinha saído como afiliado, né? Tinha feito o lançamento dela como afiliado. E aí, ela me ligou. Tipo, o que você fez pra conseguir vender tão bem como afiliado? Eu falei, cara, fiz anúncio, né? Fiz tráfego. Abri o carrinho, eu tava fazendo tráfego. E aí, ela virou e falou, você não quer fazer isso pra mim? Eu falei, podemos. Quer conversar? Quando que você quer conversar? Ela falou, nossa, minha agenda tá muito apertada, porque semana que vem eu tô em São Paulo. Isso era uma quinta-feira. Eu falei, eu também. Eu não tava em São Paulo. Mas eu vi o potencial, ela falou que tinha faturado, sei lá, 700 mil reais sem investir em tráfego. E aí ela falou, vou estar em São Paulo semana que vem. Aí eu sabia que ela era de Caxias do Sul. Falei, São Paulo é mais perto. Falei, eu também. Eu falei, quando? Onde é que você vai estar? Ela falou, segunda-feira, vou estar ali perto da Paulista, eu tenho um tempinho. Se você estiver por lá, a gente pode conversar. Eu falei, cara, coincidência, eu vou estar lá perto também, que horas? Domingo, aí eu olhei passagem tava caríssimo. Domingo peguei o carro, pedi um amigo meu que morava em Santo André, falei, cara, pode ficar na sua casa aí? Ele falou, pode. Domingo, o dia inteiro, viajei, cheguei na casa dele, segunda fiquei esperando a reunião com ela. Tive uma reunião com ela com 15 minutos, terça-feira peguei o carro e voltei pra BH. Foi isso, eu peguei o carro... Pra 15... Quantas horas pra dirigir pra 15 minutos. Só que aí a gente começou a conversar, falou, pô, foi bem importante. E aí, isso era, sei lá, julho? Não lembro. Julho ou junho. Ela virou e falou, porque eu tô indo no Fire também. Falei, pô, que legal, eu vou participar de um painel, vou estar palestrando, né? Eu evento da Hotmart. Aí eu perguntei pra ela, você tá de VIP? Ela falou, não. Falei, agora você tá. Eu tava começando a abrir uma negociação ali, e aí eu tinha um ingresso VIP, que eu ganhava 2. Eu tinha um, falei, vou te dar um... Exatamente. Que aí, pô, dei o upgrade pra ela, foi pro Fire, a gente começou a negociar. Ela ia fazer um lançamento em dezembro. Então, isso assim, ela não ia lançar nada, tipo, de agosto até dezembro. E aí, papo vai, papo vem, ela falou, mas eu preciso de alguém que não faça só tráfego. Eu preciso de alguém que faça tráfego, alguém que faça os e-mails, alguém que revise as copies, alguém que dê um direcionamento para a equipe, alguém que olhe a questão de design. Toca o negócio. Tudo, Aí eu falei, eu faço tudo. Tenho vasta experiência nesse... Suporte. Tudo. Comigo, copy. E aí... Mas assim, na época, né? Isso é uma coisa que rolava muito. Eu sou... Aí eu começo a responder aquilo que você perguntou, qual que foi o que eu acho que foi determinante, tipo assim, um cara médio que nunca se destacou em nada, conseguir chegar nesse ponto. Durante essa negociação com ela, claro que eu tava morrendo de medo, né? Porque eu nunca tinha feito. E se eu fracassasse com ela, se eu colocasse o negócio dela, era meu nome. Então, ao mesmo tempo que eu falava que, tipo assim, não, eu tenho experiência e tal, eu tentava o tempo todo na minha cabeça arrumar uma boa desculpa pra não fazer. O tempo todo eu arrumava ficava tentando inventar alguma coisa na minha cabeça, algum bom motivo pra eu não aceitar o contrato dela, né? A negociação. E aí eu lembro até hoje, a gente estava num dos almoços do Fire, quando a gente estava ali terminando de negociar. Ela estava num restaurante que chama Santa Fé, lá em BH, estava na calçada, a gente tinha uma mesinha que a gente estava tipo na calçada. Tava eu, ela e a Jaque.
E aí, papo vai, papo vem. Ela fez uma proposta na época de 5%. E aí, tipo assim, eu querendo, não faz sentido. E não querendo fazer uma contraproposta só pra não aceitar. Uhum. Tipo assim, nervoso, sabe? Tava Sim. tenso. Tipo, mão tremendo, você sentindo ali o coração meio disparando, boca seca. E tem um filme, que eu falo que talvez tenha sido o filme que mais mudou minha vida, que é um filme que chama Compramos um Zoológico. Que tem uma parte do filme que o pai, né? A história é mais ou menos um cara que tem 2 filhos, a esposa morreu, e eles compraram um zoológico numa cidade no interior dos Estados Unidos. Só que ele fala um negócio pro filho, numa determinada situação do filme, que é basicamente o seguinte, cara, tudo que você precisa na sua vida são 20 segundos de coragem. E a hora que você tem esses 20 segundos de coragem, eu te prometo que algo incrível vai acontecer. E eu tava naquele momento, tipo, coração disparado, ela fez a proposta, eu respirei fundo, eu falei, tá fechado, vambora. E eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas nós fechamos. Eu queria também, depois que eu fechei, não significa que eu não parei de ficar nervoso. Só que eu tomei coragem e fechei. E fechei. O primeiro passo estava dado. O primeiro passo estava dado. Era os 20 segundos de Os coragem. 20 segundos de coragem. Tipo, respirei fundo e falei, cara, vou dar o ok e é isso aí. E foi esse lançamento que eu fiz com ela que foi, talvez, um dos grandes saltos que eu tive, porque eu aprendi horrores. Porque eu me comprometi a fazer um monte de coisa que eu não sabia. E agora eu tinha que aprender. Eu tinha que me virar. E aí foi que eu comecei a, tipo, tráfego para lançamento. Eu nunca tinha feito. Tive que aprender a fazer. Como é que você faz landing page? Nunca tinha feito. Aprende a fazer. Usar ferramenta de e-mail. Sabia usar? Não. Mas agora você tem um lançamento para fazer. Você tem que usar. Aprender a usar. ManyChat, né? Na época eu usava muito ManyChat para inbox de Facebook. Já usou? Não. Cara, agora vai ter que aprender a fazer. Não tem outra alternativa. Né? Você fechou. E como eu só ganhava em cima do resultado, se eu quisesse ganhar grana, tu tinha que entregar eu tinha resultado. que entregar resultado. Então, uma das coisas que eu falo que mais fez diferença, apesar de não conseguir me destacar em nada, foi aprender a tomar risco. Quanto tempo tu teve entre o fechamento da proposta até o lançamento para poder preparar tudo isso? Foram 3 ou 4 meses. Só que assim, foram muitas coisas até o lançamento. Então, ela fez alguns eventos que poderiam ser lançamentos, que eram pré-lançamento. Então, eu tive que captar lead para outros eventos que faziam o pitch do lançamento. Tipo, olha, eu vou fazer... o fim do evento era um pitch pro evento que vai rolar, que era gratuito E aí, ali tu já estava captando as... Já estava captando as leads. Ali eu já estava captando as leads. Mas uma das coisas que mais fez diferença foi justamente essa questão do risco. Tomar risco. Porque eu vejo, até hoje, eu acho que tem pessoas que são muito mais inteligentes que eu, colega de faculdade, colega de trabalho, que são profissionais que eu falo, cara, esses caras eu acho que são até melhores do que eu. Aliás, na minha equipe mesmo, tem um monte de gente que é muito melhor do que eu. Qual que é a diferença? As pessoas acham que têm tanto medo do fracasso que elas não executam, né? Tem um livro que eu gosto muito, já até deixar uma recomendação, que é um dos melhores livros que eu já li, que é Hábitos Atômicos. Tem uma passagem do livro que ele fala sobre a diferença entre movimento e ação. Apesar de movimento e ação serem coisas semelhantes, eles são completamente diferentes. Então, quando você planeja uma dieta para emagrecer, você está se movimentando. Quando você vai no personal trainer, ele te passa uma lista de exercícios, isso é movimento. Quando você efetivamente come saudável e você vai na academia, isso é ação. Quando você planeja que você vai fazer um lançamento, quando você planeja que você vai fazer gravar vídeos para o YouTube, isso é movimento. Quando você começa a captar suas primeiras leads, quando você publica o seu primeiro vídeo, isso definitivamente é ação. Só qual que é o grande perigo? O movimento, ele dá a falsa sensação de evolução. Porque quanto mais você estuda, mais você entende o que os outros estão falando, você entra numa determinada roda de conversa, você consegue muitas vezes ter o mesmo nível de conversa, mas o movimento por si só não gera resultado. O estudo não gera resultado. Eu não estou falando que o estudo não é importante, mas a única coisa que gera resultado efetivamente é a ação. Mas por que é tão difícil agir? Porque como o movimento não gera resultado e a ação gera resultado, é justamente o resultado que pode ser positivo ou negativo. O risco, ele tá na ação. O risco está na ação, não no movimento.
E algumas pessoas ficam presas no movimento. Ficam presas no movimento. E se satisfazem com o movimento, porque dá essa falsa sensação de que tu tá fazendo alguma coisa e não partem pra ação. Exatamente, porque é só a ação que leva ao fracasso. Uhum. Então as pessoas ficam também direto movimentando, estudando o que o pessoal fala, estou com obesidade mental. Uhum. E por que que isso acontece? Porque as pessoas ficam, por exemplo, para entrar no digital, ficam estudando uma cacetada de caminho, uma cacetada de possibilidade. Por quê? Porque a gente tem aquela sensação de quanto mais a gente sabe, melhor o caminho a gente vai escolher. Então eu fico eternamente procurando qual que é o melhor caminho para começar, para justamente quando eu for agir, eu ter a menor probabilidade de fracassar. Uhum. Só que não existe o melhor caminho. Você me perguntar, Marcelo, qual que é o melhor caminho? Afiliação, dropshipping, gestão de tráfego, você vender produto digital, produto físico, encapsulado. Cara, todos funcionam. Eu conheço várias pessoas que ficaram ricas de todas essas formas. É isso aí. Então, eu acho que depende muito do contexto de cada um. Eu gosto muito do afiliado como primeiro passo, porque o afiliado é o mais simples de você simplesmente executar. Uhum. E aí, ser afiliado de produto físico, produto digital... Que foi enfim, com que tu começou, né? Foi que eu comecei. Por quê? Eu não dependo de ninguém. Então, se você quer prestar serviço, quer fazer coprodução, quer fazer lançamento de alguém, quer... Enfim, você precisa de vender o seu serviço para alguém. Uhum. Bater na porta e falar, cara, você quer meu serviço? O afiliado não. Você escolhe um produto em qualquer plataforma, seja ele físico ou digital, e fala, agora eu vou vender, vou subir minhas campanhas, vou colocar no TikTok, colocar no Instagram e pronto. Então... Conta pra gente do lançamento que deu errado. são do... Não vamos falar nomes. Não vamos falar nomes. Tu entrou no lançamento a partir desse primeiro lançamento. Foi aí que tu Aprendeu conheceu tudo, esse né? mundo Aprendeu aí. de lançamento. Aí eu aprendi, foi quando eu aprendi Enfim, eu vi que dava muita grana. Eu falei, vou montar uma agência disso. Uhum. E aí, pulando aí alguns anos... Alguns lançamentos. Alguns lançamentos. Teve uma vez que eu tava... Isso início de 2020. A pandemia já tinha começado no resto do mundo, mas a gente olhava e falava, coisa lá dos Oriente da vida, né? Aqui não vai chegar. Aqui não A gente chega. é bom Tá demais, muito aqui não longe, chega. muito Aqui longe. tá longe, aqui tá longe. Começou lá na Ásia, né? Então, É. assim, começou lá no leste, foi avançando, tava muito longe para chegar até aqui. E aí, eu tava lá, tipo, fevereiro. Tava um mês meio ruim na empresa, né? Bem ruim, na verdade. Né? A gente tava ali, de janeiro e fevereiro, a gente não tinha conseguido bater meta de nada. E aí teve esse meu tio que trabalhava na Hotmart, ele me ligou e falou, cara, queria que você me ajudasse e desse uma olhada num lançamento aqui. É uma das maiores influenciadoras de maquiagem do Brasil. Ela tem, tipo, sei lá, 13 milhões, 14 milhões de seguidores no Instagram e, tipo, 7, 8 milhões de inscritos no YouTube. Falei, cara, quantos bilhões esse negócio faturou? Ele falou, tipo, 100 mil reais. Falei, algo de errado não está certo. Eu falei, tá. Ele falou, justamente, então me ajuda. Eu peguei, dei uma olhada no lançamento, o Lucas, meu sócio também. E a gente não viu nada absurdo, sabe? Sim, sempre tem oportunidade de melhoria, coisas que a gente faria diferente, mas eu falei, cara, tá legal. E aí eu falei, eu comecei a fazer uma série de perguntas. Eu falei, cara, como é que estão os criativos? Então, assim, como é que vocês fizeram o funil de e-mail? Como é que foi a visualização? E eu não conseguia ver. Por que um lançamento com, sei lá, 100 e tralala mil leads tinha feito tão pouca venda? E aí ele falou, cara, rola de você dar uma... Tinha uma agência que estava fazendo um lançamento. Rola de você dar uma ajuda pra essa galera da agência? O que você faria no lugar dele? Eu falei, rola. Aí mandei um áudio, uns 8 minutos, falando o que eu faria. Eu faria um novo lançamento para testar, colocar a galera dentro de grupo do WhatsApp, para coletar feedback. E aí ele me mandou, esse cara daí falou, cara, eu não sei fazer isso, vocês conseguem fazer pra gente? Falei, fechou. Fazer semana que vem. Se era segunda-feira, eu falei, vamos fazer na quinta-feira, semana que vem, abrir carrinho, quinta-feira, semana que vem. A gente tem uma semana para preparar, colocar as páginas para rodar, fazer as cópias e tudo mais, e vamos tocar o pau. Vambora. Começamos a fazer a captação na sexta-feira. Lead barata, 70, 80 centavos. E a lead assim, oi, vou vender, tipo, a cópia era, oi, vou vender meu curso e entra no grupo do WhatsApp pra poder receber a oferta.
E aí eu falei, nossa, tipo, 70 centavos, eu ia para os Estados Unidos quando fechasse o carrinho, eu já tava escolhendo qual estado americano que eu ia comprar, né? Eu falei, eu vou ficar muito rico agora. Agora é o Agora- bilhão chega. Agora chega e agora eu vou comprar, tipo, talvez Oklahoma, que não é um estado tão grande, mas enfim. Abrimos o carrinho. Nessa época, essas operações que a gente fazia presencial, né? As coisas ainda não estavam tão home office, porque a pandemia não tinha lockdown e tudo mais. Colocamos uma galera frila dentro de um auditório de hotel. Quando abriu o carrinho, 9 horas da manhã, Todo mundo esperando aquela expectativa. tipo, eu já tava baita gravando a operação. tela do celular pra dar aquela explosão de notificação do aplicativo, sabe? Abre carrinho, tipo, uma venda. Galera, o checkout caiu. Estamos com um problema, porque às vezes é muito volume de acesso, né? Ah, pô, Tipo, caramba, tipo, Pô. volume absurdo. O checkout deve ter caído. Não aguentou. Não, aí era. tipo, abriu o Analytics, tinha tipo 6 pessoas no checkout. Nossa, que volume nenhum do checkout, esse é o problema. merda. Volume nenhum. E aí caiu outra venda. 9 horas da manhã, 9h30, 9h40, 9h50 ali, o grupo começou a dar uma movimentada. E aí a pergunta era, por que demorou tanto? Porque 9h50, 10 horas é a hora que as escolas começam a liberar as crianças pro recreio. Então elas estavam na hora do recreio e aí elas começaram a ver os grupos do WhatsApp. E aí qual que era o problema? Né? Eu até comentei antes, né, antes de começar a gravar, mas a copy toda do produto estava focada em maquiagem para jovens adultas, né? Para as mulheres irem para faculdade, para balada, para o estágio, para o emprego. Então, assim, era para uma galera para mulher de 20, 25 anos. Então, toda a comunicação era focada nisso. A hora que a gente colocou um monte de criança, tava errada a copy. A copy não tava ruim, Tinha que mas ser. tava. Sim, porque não tava adequada pro público. É isso. Então, porra, a copy tá genial. Beleza. Pro público errado não adianta nada. Uhum. E aí, o lançamento foi uma flopada monumental. Perdemos dinheiro, deu Quantas prejuízo. leads tinham? Cara, na época tinha acho que 55 mil leads. E o ticket era... Não, o ticket não era muito... Não era muito alto. Não, era 297. 297 ou 299, era tipo R$300. Só que a gente tava esperando uns 10% de conversão, que era o que geralmente dava, né? Tipo assim, cara, vai ser 7 dígitos esse lançamento. Agora acertamos. E nós não chegamos a faturar R$50 mil. Que A gente não loucura. chegou a faturar... Tipo assim, mas a gente falou, cara, se a gente faturar aí, sei lá, 400, 500 mil, tá bom. Mas 50 mil a gente não imaginava. Foi um pouco baixo demais. Foi um pouco baixo demais. E aí, qual que é a história? Essa agência que estava fazendo o lançamento dessa influenciadora é a agência do Whindersson. Era a agência de lançamento que o Whindersson é sócio. E aí, a gente começou a conversar, nós passamos esse feedback pra galera falando, o público tá meio errado. São crianças. O público majoritariamente dela é criança. Então, o produto foi feito errado. Então, a gente precisa fazer outro produto. Se você quiser fazer vender, tem que fazer outro produto. Eles falaram, tá, não, beleza, vamos ver como é que faz. E a gente começou a manter uma relação legal, né, com o Alex, especialmente com o Alex, que é um dos sócios. Tipo, nos aproximamos do Alex. Mas aí começou a pandemia. Tipo, aquele caos que ninguém sabia o que ia rolar. No final de 2020, eles procuraram a gente para uma consultoria. Aliás, mentira. A gente foi procurar eles porque a gente sabia que eles tinham muito influenciador. A gente queria começar a fazer teste com influenciador. E aí eles falaram, cara, beleza, mas a gente quer uma consultoria de vocês. E a gente começou a aproximar cada vez mais. A gente começou a ajudar o pessoal da Ensinança, que é o nome da agência, com o lançamento. Só que a gente tava vendo que, tipo assim, cara, precisa de alguém full na operação pra treinar a equipe, é um negócio que vai demorar. E aí teve um dia que o Lucas, a gente tava bebendo, tava no final de 2020, a gente tava no evento de Mastermind, a gente tava meio bêbado, eu virei pra ele e falei, mano, será que eles não querem comprar a gente? Não, eles são ricos. Eles não querem ficar mais ricos. Eles compram a gente. E aí a gente pensou e falou, cara, faz sentido. E aí nós começamos uma negociação com ele, daqui a pouco a gente fez uma fusão das empresas. Ah, Da Ensinança com a Viking.
que era a agência de lançamento que eu tinha. E aí nasceu a VK. E aí foi que o Whindersson entrou como sócio. Por causa da fusão, Que loucura. vieram sócios todos de lá e o Whindersson era um deles. E o Whindersson já queria lançar um produto, né? Quando a gente começou ali as negociações, o Whindersson falou, cara, quero lançar um produto, quero lançar um curso. E aí foi até uma pergunta legal, né? Que a gente falou com ele. Ele falou, cara, você quer fazer isso pela grana? Ou você quer fazer isso porque você quer ser professor e ensinar as pessoas? Eu falei, porque se for pela grana, você vai ser afiliado. Porque se você for afiliado, ou então, no caso dele, não é nem ser afiliado, você vai virar sócio, pegar produto de big nicho, E emagrecimento. vai Fazer embora. um stories É. lá, já Deu. arrebentou. Não, ele falou, não, cara, tipo, a internet mudou minha vida e não Cara. não é pela grana e esse curso não pode custar mais caro do que o ingresso do meu show. Não pode. Tipo assim, ele tem que ser mais barato ou no máximo no preço do ingresso do meu show. E aí nós começamos a produzir o curso dele também. Aí nós lançamos, demorou quase um ano, porque a agenda dele é corridaça, né? É um absurdo de apertada. Não tem É. tempo. E aí nós demoramos quase um ano pra conseguir gravar o produto todo, colocar anúncios pra rodar, e nós lançamos esse ano, e aí tá rodando perpétuo. Foi genial, né? Os anúncios foram Ah, os geniais. anúncios deles são muito Tá bons. muito bom. Os anúncios deles Não, são muito era bons. um que ele tinha que era com os carros na frente de uma mansão, assim, né? Era, estão vendo? Isso aqui não é nada meu, mas era tipo alguma coisa assim que chamava muita atenção e que casava com tudo que ele é, sabe? Achei genial o lançamento dele. Tá vendo? Essa casa aqui, ela não é minha. Mas Esse carro também não. também não é meu. Aquele anúncio foi gravado na... Vou te ensinar a vender na internet, não sei o que, guru. Alguma coisa Esse boa. anúncio, a título de curiosidade, ele foi gravado na casa do Cacá Diniz e da Simone, da Simone Simaria. Aham, Foi gravado lá. genial. Tanto que a Simone apareceu no meio do anúncio. Quem dá um grito. Nesse anúncio tem uma pessoa que chega na janela e dá um grito. É a Simone. Genial. Acho que ela não sabia que tava gravando. Ela falou, tipo, cumprimentando o Whindersson. E ele lá do... Genial. E aí, desse relacionamento com o Whindersson, ele virou sócio e agora vocês fazem os lançamentos. Que pra galera que quer saber um pouco mais sobre lançamento, assim, o que é o lançamento que dá certo e o que é o lançamento que dá errado? Assim, Alguns fatores, assim, que tu pode ajudar. um dos exemplos que eu dei, acho que é muito claro, deu errado, foi isso. A cópia não tava ruim O de público tava lançamento. Mas, tipo, na verdade, a cópia tava ruim. Para aquele público, para quem a gente tava anunciando, aquela cópia tava horrível. Não conectava. Tipo, muito legal esse anúncio maravilhoso desse churrasco incrível pro vegano. Tá ruim. Tá horrível. Então não vai converter. Pode ser muito bom pra quem, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que faz um lançamento dar errado é isso. É você ter uma oferta que não conecta com aquele público. Eu costumo dar um exemplo muito legal, porque isso funciona muito bem para perpétuo, mas a lógica é a mesma para o lançamento. Vamos supor, tipo assim, daqui a pouco vai chegar perto da hora do almoço, nós vamos começar a ficar com fome, aí a gente abre o celular e aí aparece um anúncio maravilhoso de um hambúrguer, daqueles porn food, você cortando, aí você abre, aí derrete aquele queijo, e tem aquela Coca-Cola gelada, e tipo assim, cara, clique aqui e em 20 minutos esse sanduíche tá na sua casa. Você olha para aquilo com fome, Opa. supondo que você não esteja de dieta, você vai e clica no anúncio. Aí você cai numa landing page e só tem pizza. Cara, a persona tá até certa. Porque eu tô com fome, não estou de dieta, quero comer alguma coisa gostosa e eu gosto de pizza. Mas você tem ali um descasamento entre um anúncio e sua oferta. Então a landing page tem que ser uma continuação da conversa com o anúncio. O lançamento é exatamente a mesma coisa. Então, o anúncio que você está colocando para captar lead, para colocar a galera no seu evento, ele tem que estar conectado com a oferta que você vai fazer daqui a 2 semanas. Então, tem que ter essa conexão. Não adianta eu querer trazer uma pessoa com uma promessa muito diferente daquilo que eu vou resolver ao longo do lançamento. Então, você está querendo, sei lá, emagrecer, tem que estar tudo ali conectado. E aí também tem que estar conectado assim. Dificilmente você vai conseguir fazer um lançamento falando com várias pessoas diferentes de emagrecimento. Então você está querendo falar com uma pessoa que quer emagrecer.
E aí você dá o exemplo. Cara, sua agenda tá lotada, você tá na faculdade, a faculdade te toma tempo, e aí chega na hora do seu evento, você começa a falar sobre fazer comida para filho, levar filho para escola, você já desconectou. Por quê? Você tava falando de faculdade. Faculdade você tá falando com quem? Com uma galera mais nova. Se você começa no seu lançamento, começar a dar exemplo sobre comidas que você pode fazer, mesmo tendo que levar filho para a escola, mesmo depois que você já teve filhos, mesmo que seu metabolismo já tenha caído, mesmo que você tenha na menopausa, por mais que a solução funcione, você desconectou com a sua persona. Então tem que estar tudo muito conectado. Então você tem que pensar muito para quem que você vai vender. Qual que são as dores daquele público? Qual que é o dia a dia? Qual que é o cotidiano? Então, assim, quando você vai fazer um lançamento ou qualquer tipo de oferta, você tem que entender o cotidiano daquela pessoa para quem que você vai vender. Então, o exemplo de emagrecimento. Qual que é o cotidiano daquela pessoa? É acordar, ir para a faculdade, ir para o estágio, ir na balada final de semana? Você tem que se conectar com esse tipo de coisa. Sua produção de conteúdo, seus anúncios, sua oferta, tem que trazer esses elementos. Só que esses elementos não vão se conectar com aquela pessoa que acorda cedo, leva o filho para a escola, vai trabalhar, busca o filho na hora do almoço, tem que fazer a agenda, levar na natação e ainda tem o marido que chega em casa, que não quer fazer dieta. Isso muda muito. A solução pode ser exatamente a mesma. A solução pode ser a mesma para essas duas pessoas. Mas sua comunicação tem que ser diferente para cada uma delas. E aí tu cria dois tipos de comunicação ou não? Tu pega uma e foca naquilo ali? Na maioria das vezes, pega uma e foca. Né? Então, quando a gente fala sobre lançamento de infoproduto, em boa parte das vezes tem muita produção de conteúdo envolvida no Instagram, no YouTube. Então, tem essa produção de conteúdo pensando na persona. Naquela persona desenhada. Então, os exemplos que vai dar, na produção de conteúdo que vai ser feita, é sempre pensando no contexto da persona. Mas é óbvio, tem como fazer isso. Tem como você fazer um lançamento para cada tipo de público e muitas vezes para a mesma oferta. Tem um produto que era do Sérgio Bertolucci, o Extreme 21, que tem o nome da plataforma deles, mas eu esqueci. Mas um dos principais produtos era o Extreme 21. O produto era o mesmo, mas eles tinham várias cópias e várias landing pages diferentes. Para cada tipo de musculação, o cara que quer crescer, mulher que quer ficar com o abdômen trincado, cara que quer emagrecer, mulher mais velha que quer emagrecer. Então, tipo, comunicações diferentes. Então, isso é uma das primeiras coisas que faz um lançamento errado. A outra coisa que a galera costuma errar demais em lançamento é quando chega na hora da oferta, as pessoas que estão participando do lançamento não sabiam que ia ter uma oferta. Então, você tem que ir antecipando. Você tem que ir deixando, o que eu falo, pontas soltas ao longo do lançamento para ficar claro para aquelas pessoas que existe um próximo passo. Então, exemplo. Estou fazendo um lançamento ali sobre tráfego pago. E aqui você tem que instalar o Pixel. Se você não sabe exatamente o que é Pixel, tem uma aula dentro do meu curso que fala tudo o que é Pixel. E continuo. Eu não fiz um pitch, eu só mencionei que existe o curso. Porque eu vou fazendo um seeding, vou criando um desejo, e a hora que eu vou fazer o pitch, tem que estar claro para as pessoas que ali eu vou fazer o pitch. Então, olha, até dia tal eu vou abrir as vagas para o curso. Você tem que construir essa narrativa ali, porque chegou na última live, você fala que vai mostrar uma transformação incrível, e você só faz um pitch, cara, a pessoa não estava esperando aquilo ali. Então, o que eu falo é, quando você chega na hora de fazer o pitch, a pessoa tem que estar lá, a pessoa que está na live, ela tem que entrar na live sabendo que vai rolar. Que vai abrir. Que vai ter uma abertura. Então, ela sabe que vai ter um momento que vão tirar as dúvidas ali. Então, acho que do que eu já vi, são esses dois elementos. Sim, não deixar claro pra audiência de que, de fato, vai abrir um carrinho e vai ter uma oferta ali. Não pode ser uma surpresa quando chegar lá no final, né? Totalmente. Exatamente. E quando a gente tá falando sobre lançamento também, se você não for ter um nível de copy muito agressivo, você tá falando de lançamento de pessoas que produzem conteúdo, o que eu falo que uma das coisas que tem feito muita diferença é na entre-safra de lançamento. É o que é feito de produção de conteúdo e como que você se relaciona com aquela base do momento que fechou o carrinho até o próximo lançamento. Isso tem feito muita diferença. Muita diferença. Às vezes mais do que o próprio lançamento em si. E como é que tu recomenda pro pessoal a produção de conteúdo, assim, né? Tem alguma fórmula, alguma coisa já pré-pronta, assim? Faz tantos stories, no mínimo, enfim, ou não?
Vocês já... Eu acho que o principal é, quando a gente fala sobre produção de conteúdo, é define onde que é a sua casa. Onde que você joga em casa. Então, vou dar um exemplo, que nesse mundo eu enchi o saco pra minha esposa começar a produzir conteúdo pra fazer lançamento. Então, em 2020 ela começou. Já lançou ela? Já. Ah, é? De que é? De mercado financeiro. Genial. Ela fala sobre mercado financeiro. Muito sobre Genial. renda fixa pra servidor público. Porque ela é servidora pública. E... Inclusive, recentemente fizemos... Só que ela é muito pão dura. E aí ela não deixa eu colocar dinheiro em tráfego. Ela não quer colocar dinheiro em tráfego. Não. É que é tudo orgânico. A gente fez o último lançamento, deu até 6 dias, deu 125 mil. Oh, E aí, ela... No início eu falei, ó, você tem que fazer YouTube, você tem que fazer TikTok, você tem que fazer Instagram, porque é o que tá bombando agora. Então você tem... E ela ficou mega estressada. Mega estressada. E aí foi aí que eu me caiu a ficha. Eu falei, realmente, é muito difícil você se manter muito ativo em todas essas plataformas e fazer tudo muito bem feito. E aí ela começou a fazer YouTube muito bem feito. Começou a produzir canal no YouTube muito bem feito. E aí ela tá no Instagram, ela produz conteúdo no Instagram, tem alguma coisa no TikTok, mas ela fala, o YouTube é minha casa. É onde eu jogo em casa. Então ali tem que estar sempre atualizado com um conteúdo incrível. O Instagram tem movimentação, mas ela definiu a escala de prioridade. Então a prioridade dela é gravar pro YouTube. o YouTube. E a gente gosta de fazer isso com os experts que a gente trabalha. Onde é que é a sua casa? Onde é que você se sente bem produzindo? Tem Instagram. Então, ali tem que estar atualizado sempre. Vamos fazer YouTube? Vamos fazer o YouTube. Só que o Instagram é o seu principal. E aí, o seu foco na produção de conteúdo tem que ser onde é a sua casa. Porque é onde, provavelmente, você vai gerar o maior engajamento das pessoas, você vai gerar o maior volume de audiência. E aí, sobre o formato de produção de conteúdo ou periodicidade, eu acho que isso não tem tanta regra. Geralmente, quanto mais, melhor. Só que o que é importante é... por exemplo, falando sobre o Instagram. A gente costuma brincar que o Instagram, o post no feed, no Reels, é o que você faz e o story é quem você é. Então, os posts no Reels é muito para atrair audiência, baseado no que você faz, e no story você entrega dica, você entrega conteúdo, mas você mostra quem que você é. É o seu dia a dia. E aí a gente costuma dividir a produção de conteúdo. O YouTube é mais técnico. Então, assim, a galera que tem muita dificuldade em mostrar quem é, não tenho tanta paciência, eu quero entregar conteúdo técnico. Não quero mostrar minha vida, não quero... Minha recomendação é YouTube. Porque a galera que abre o YouTube e digita no Google como emagrecer, como fazer alguma coisa, é uma pessoa que está disposta, está ali para consumir um conteúdo técnico. Não abre o Instagram. Se você abrir o Instagram agora, clica no primeiro story. Você não tá lá para aprender alguma coisa. Você tá lá para ver o que os outros estão fazendo. Por acaso, no meio, aparece conteúdo técnico. Mas eu não abro. Tipo assim, vou estudar. Opa, abriu o meu Instagram aqui. Não faço. Você tem que ter muito miguelento para acreditar nisso. Tô se enganando forte. Exatamente. Então, o YouTube, as pessoas estão lá para isso. Então, quem prefere ser técnico, produzir conteúdo no YouTube. Porque lá você pode fazer um vídeo de 10, 15, 20, 30 minutos... Só ensinando alguma coisa. Você pode colocar alguma piadinha, você pode colocar algum jargão, você pode falar do jeito que você fala, mas isso não é... As pessoas estão lá mais para aprender. O Instagram, você tem que ser mais blogueiro mesmo, para você conseguir engajar. E não é blogueiro só você mostrar o que você está fazendo em vídeo. Pode ser em texto, mas você precisa contar da sua vida. Bacana. E aí, a questão do tipo de conteúdo, a gente costuma dividir. Foi muito do... Eu não lembro com quem que eu vi eu não lembro se foi com o Ladeirinho ou com o Paulo Cuenca, mas dividir em conteúdo de conexão, então aquele conteúdo que a gente se conecta com aquela pessoa, o conteúdo técnico, que é o conteúdo de passo a passo, o conteúdo teórico, que é muitas vezes ensinando um fundamento de alguma coisa para alguém, e o conteúdo de humor, porque todo mundo gosta de humor, então você fazer alguma piada no seu nicho é importante. Então a gente costuma dividir nesses quatro tipos de conteúdo. Bacana. Porque eu tava pensando, enquanto tu falava, né? Tem influenciador que cresceu muito no TikTok. E aí, a casa dela é o TikTok. Então, ela vai lá e ela fica produzindo conteúdo pro TikTok. Tem o Instagram também, mas ela não é tão relevante no Instagram. O negócio dela é o TikTok. E aí, ela se foca naquilo lá e faz as outras redes também, é isso? Mas aquilo lá vai ser o a foco. casa dela, exatamente. Genial.
Mais uma dica aí pra quem tá querendo começar no digital ou já tá no digital e tá escalando, de como tu virou essa chave, né? Alguma As coisas dica pro mudam, pessoal? né? Então, hoje, se eu fosse começar pensando do absoluto zero, pô, tô começando agora, tô com medo de colocar uma grana, Aham. né? Ainda não sei exatamente como que eu vou... Isso aqui vai... se Tipo, isso tu aqui- nos teus 3 mil lá atrás. Não, porque eu falo que o começar no tráfego pago é meio difícil, porque você tem que ter muito estômago. Quando você dá os seus primeiros passos no tráfego pago, você não sabe direito o que você tá fazendo. Uhum. É normal. Todo mundo que começa alguma coisa faz algo errado. Uhum. Aí eu costumo dar o exemplo igual quando você vai tirar a carteira, quando você vai aprender a dirigir. Cara, pisa na embreagem, agora coloca a primeira, agora dá a seta, olha no retrovisor, agora começa a tirar o pé da embreagem, gira o volante, vê se não tá vindo carro. Agora o carro começou a tremer, pisa no acelerador, vai, desfaz o volante, tira a seta, pisa na embreagem, passa a segunda. Você fica tenso. É difícil você fazer isso pela primeira vez. Depois da 100ª, 43ª, é de boa. Eu, por exemplo, quando tive que fazer, derrubei todo o negócio da baliza, sabe? Os coisinhas que ficam ali, derrubei tudo. Então Foi maravilhoso. você vai fazer tráfego. Rodei. E aí você tem medo de bater o carro, gerar prejuízo. Isso. Aí vai de novo, aí faz de novo. Aí fui lá fazer de novo, passei, deu. E aí uma hora você acostuma. E aí depois que você começa a dirigir todo dia, você acostuma. Você tá fazendo tráfego pago pela primeira vez, cara, é impossível você ser bom de primeira. Uhum. Não vai ser. E... a Siri Legal. falando. Quer participar aí do Ela quer Max participar. Cast. Pronto. Ela vai trazer o contexto dela. Então, começar com tráfego pago é legítimo, mas eu falo só que você tem que ter estômago. Por quê? Você não tem segurança daquilo que você tá fazendo. Muitas vezes você não sabe se você tá fazendo bem feito. Uhum. E você começa a ver as faturas no cartão chegando, as cobranças acontecendo. Facebook. Facebook, Google. Então, recomendo que comece por tráfego pago. Se você tiver estômago, vai. Começa com tráfego pago. Não tem estômago, eu iria pro orgânico. E como que eu iria pro orgânico? Igual você falou, TikTok. Você falou Cara, o TikTok tá muito bom de conseguir orgânico. Tem muito jeito pra galera que tem vergonha de aparecer. Tem muito jeito de você conseguir produzir conteúdo no TikTok e vender como afiliado sem aparecer. Então, tem muita gente que está se afiliando, por exemplo, a Shopee ou produtos da Amazon, que pega os vídeos prontos do próprio produto, colocam lá e coloca no link da descrição ou coloca no shorts do YouTube, que você consegue colocar link no comentário, começa a produzir, começa a construir audiência. Ou você pode ir pegar no YouTube, eu não sei se vocês sabem, mas que o YouTube tem o Creative Commons de vídeo. Creative Commons nada mais é do que vídeos com direitos autorais liberados. Ou seja, você pode usar aquele vídeo comercialmente sem dever nada para ninguém. Então você consegue fazer aquele filtro, você consegue pegar sobre, sei lá, receita fit, né, coisas do gênero, consegue cortar, faz um vídeo legal, começa a postar no TikTok, coloca seu link de afiliado na bio. Então essa é uma forma, e aí começa a cair uma comissãozinha ali, você fala, beleza, agora eu vou usar essa comissão, vou colocar um tráfego pago. Pode ser no próprio TikTok, ou vou pro Facebook, ou vou pro Google. Mas pelo menos a pessoa começa a ver que o dinheiro existe e às vezes ela consegue fazer o orgânico financiar os primeiros anúncios no tráfego pago. Então, assim, pensando numa pessoa que tem vergonha de aparecer, eu iria por esse caminho. Se tá de boa de aparecer, produz conteúdo aparecendo, que gera mais conexão. Então, isso facilita bastante. Mas eu sou muito fã do YouTube. Então, para quem tá disposto a colocar um celular e falar 10 minutos, Assunto mais técnico, joga no YouTube. Eu gosto muito no YouTube, porque eu não conheço ninguém que tenha uma audiência relevante no YouTube falando sobre um conteúdo um pouco mais técnico que não tá fazendo centenas de milhares de reais por ano de lucro. Diferente do Instagram, por exemplo? Diferente do Instagram. Genial. Mas tu tem um exemplo. E aí a pessoa pega um ramo que ela já conhece, né? Para esse conteúdo mais técnico, assim, como é que funciona, né? Algo que ela já tem uma especialização ou estuda algum ramo para se inserir naquele nicho? Eu falo que a galera me pergunta muito como que eu escolho o nicho. Eu falo que tem os dois principais critérios. Ou que você conhece ou que você gosta. Né? Quando eu falo que você gosta, é que você é persona. Então, você se afiliar a um produto que você é persona, é muito mais fácil. Porque na hora de você pensar na copy, você está pensando em você. Sim. Porque a gente tem a tendência a medir os outros com a nossa própria régua. Na hora que eu estou escrevendo a copy do produto de jardinagem, eu tenho que colocar o chapéu
da minha mãe. Aham. É muito mais difícil. Quando eu tô escrevendo um produto de marketing digital, cara, eu coloco, eu tô escrevendo pra mim. E então, se eu gosto, provavelmente vão ter outras pessoas ali, mais ou menos no mesmo nível, que vão gostar. E então, assim, eu escolheria por esse critério. Se você conhece o nicho ou se você gosta, se você é persona. Porque se você é persona e você gosta, é de boa você estudar. Tipo, alguém falou que o melhor nicho agora é você vender submarinos nucleares sauditas pro governo do Catar. Cara, você não entende nada disso. Não vai vender nada. É tipo, cara, isso dá muito dinheiro. Beleza, você não conhece um saudita, você não conhece um Catar e você não conhece nada sobre submarinos nucleares. Então, você vai ter que sentar e estudar pra você, porque nenhum vendedor... E aí entra do que eu tava falando sobre melhor nicho, e voltando do que a gente tava falando no início do podcast, cara, o vendedor precisa entender do produto que ele tá vendendo e entender a persona para ele conseguir vender. No vendedor 1 a 1 ou no digital para você fazer escala. Tudo bem, eu te falar agora que mercado financeiro é um dos nichos que mais movimenta dinheiro. Por quê? Porque você tem banco, você tem corretora, você tem as pessoas preocupadas com o próprio dinheiro e preocupadas em fazer o próprio dinheiro se multiplicar. Então, um dos nichos que mais se movimenta dinheiro É financeiro. é o mercado financeiro. Mas, se você não gosta e não entende nada, você vai ter que estudar tesouro direto, mercado de ação, fundo imobiliário. Vai ter que estudar. Então, é muito mais difícil. Ou vai estudar, ou tu não vai fazer dinheiro nenhum, porque não vai adiantar, porque tu não vai saber vender o negócio. Ou você vai ficar aquele eterno joguinho de gato e rato, de sobe uma copy nova, uma copy rasa, uma estratégia rasa, que vende um pouquinho aqui, depois satura. E aí chega um monte de estorno, porque o pessoal não gostou do conteúdo, e aí... Exatamente. Marcelo, genial. Assim, ó, que papo incrível. Eu, particularmente, foi uma aula pra mim, aprendi demais contigo. Obrigada de verdade Eu que agradeço. por ter topado esse papo. Quero saber um pouquinho os próximos passos teus. Vamos lá. Eu tô voltando agora mais para a VK, para agência de lançamento. Nesse último ano eu fiquei muito focado na empresa de jardinagem. Então, estruturando produto físico, né? Estamos começando a vender aí produto físico, loja online. Então, deu uma estruturada. Agora eu tô voltando mais para a VK e para agência de lançamento. Essa de jardinagem, então, ela começou com info e aí depois Agora tá vocês criando estruturaram físico. muita coisa em cima disso. Como é que foi esse movimento, assim? Porque às vezes a gente vê o pessoal falando, esteira de produto, né? Recorrência... hoje vocês têm essa estrutura? No de jardinagem é uma recorrência anual, o produto. Mas ficou muito óbvio que... Eu até falava muito com a Carol, né? A gente brinca muito, que não existe jardinagem online. A pessoa aprende online, mas ela precisa da planta, da terra, né? Do substrato, do vaso, do adubo. Então, foi um movimento meio óbvio. Que era tu oferecer um produto físico para aquele público. Exatamente. Então foi um movimento meio óbvio fazer essa mudança. E aí a gente consegue aumentar a LTV de lançamento. Porque você tem um lançamento, faz a oferta do produto digital, depois a oferta do produto físico. Black Friday agora estamos fazendo a oferta dos dois. Né? Então, isso... Como é que é o nome do produto? Tem como a gente pesquisar? Tem. O canal do YouTube e o Instagram é Minhas Plantas. Minhas Plantas. O canal do YouTube acho que tem 1.800.000 inscritos. E Meu Deus. Fantástico. O Instagram tem 700 e poucos mil seguidores. 700 Genial. e muitos, alguma coisa assim. Genial. É verificado, inclusive. É verificado, é. É porque ela era apresentadora do GNT. Ah, é? Ela tinha um programa no GNT que era a louca das plantas. Gente, genial. Genial. E agora o próximo passo, um dos movimentos que eu quero fazer é que eu produzi muito conteúdo. E aí eu diminuí muito a minha produção de conteúdo porque tinha algumas outras coisas que davam mais dinheiro. Agora as empresas estão mais estruturadas, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu quero voltar a produzir conteúdo, vender mais os meus produtos. Sim, tu tem... Olha a bagagem, né, que tu tem para ajudar outras pessoas também a entrar no digital, a crescer, exatamente. a fazer lançamento, enfim. Tem Então ele tá focando agora, o meu foco, minha ideia pro ano que vem é focar na esteira de produto... Tua pessoal. Exatamente, que é da VK, né? Tudo é dentro da agência, os meus produtos, tudo é da agência mentoria e tudo mais, mas é focar numa esteira 100% dos produtos da VK. Então queremos abrir essa outra, já existe, né? Mas é focar para isso se tornar um percentual representativo dentro da empresa, porque hoje ele é muito pequeno comparado ao restante. Outros. E para quem quiser, sei lá, ser lançado pela VK, um influenciador grande que queira ser lançado.
A gente pode conversar. Aham. Isso a gente avalia caso a caso, porque a gente entra no risco 100%, né? Ah, vocês entram. Entramos no risco 100%. Então, se o lançamento deu prejuízo, a gente toma prejuízo. Por isso que a gente tomou prejuízo com o lançamento daquela influenciadora. Né? Então, a gente pode conversar, só que a gente criou um esquema que é um esquema de franquia. Uhum. A gente tem algumas agências parceiras que passam por um processo seletivo, a gente tem uma avaliação. A gente não vende franquia atualmente, e que é justamente para a gente conseguir dar vazão para Atender demanda. toda a demanda. Exatamente. E aí é um contrato de franquia que eu digo porque é um contrato, é um modelo muito mais jurídico do que necessariamente aquela franquia padronizada, com modelo padronizado, porque cada expert gosta de, enfim, de algum jeito ser atendido. Uhum. Então, por exemplo, a Carol, Minhas Plantas. No início, ela queria que eu gravasse todos os anúncios com ela. Então, pegava um avião e ia lá pra gente fazer a gravação de anúncio. Hoje, ela já prefere gravar sozinha, e tá tudo bem. As franquias, elas têm que ter um pouco dessa liberdade para se adaptar ao expert. Então, não adianta ter aquele padrãozinho de franquia. Tem expert que quer fazer 5 lives no lançamento. Tem expert que quer fazer 8. Tem expert que quer fazer 4. Então, tipo, eu não quero padronizar. Né? Então, é muito mais um modelo jurídico, né, pra gente conseguir ter os royalties e tudo mais do que aquele padrão. Então, a gente tem... São 9 franquias dentro da VK. Que legal. Que a gente faz a prospecção. Às vezes, a franquia vira... Quero um expert tal. Então, a gente vai e aí a gente usa muito a força que a gente tem dos sócios que vieram da Inselança, tipo o Whindersson, do Kaká. Às vezes a gente pede pro Kaká mandar um DM para fazer essa prospecção. O Kaká tem 5 milhões de seguidores, verificado. Pronto. Então, ele manda um DM, né, um direct no Instagram. Quase sempre ele consegue uma resposta e marcar uma reunião. Então, a gente usa isso como formato de prospecção para mandar esses especialistas. O Kaká é o Kaká mesmo? Não, Kaká Diniz. Não é o Kaká de jogador de futebol. O Kaká Diniz, você conhece ele? Ele é marido da Simone. E ele é sócio da Non-Stop. Que demais. Então ele é sócio nosso, a gente brinca que o Kaká é nosso SDR. SDR. Ele é nosso SDR. Ele vai lá e faz as prospecções outbound. Ele prospecta, outbound ainda. Melhor ainda. Primeiro contato ali com o lead mais frio ali já... É ele que faz. Exatamente. Ele é nosso SDR para prospecção outbound. Genial, genial. De novo, muito obrigada. Uma Eu baita de uma aula. Um prazer enorme te receber aqui. E depois a gente quer te receber de novo, saber dos próximos passos no próximo ano, pode Só ser? me convidar, tô dentro. Fechado. Foi um prazer. Obrigado, Marcelo. Um baita papo Obrigada. aí. Genial. Valeu, gente. Boa. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até o próximo MaxCast.